Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Carlos de Redação e nós estamos em mais um videocast aqui no Brasil Escola, com uma temática muito importante, relevante, bem atual, e temos um convidado especial aqui para discutir um pouquinho com a gente sobre essa questão. Estou aqui com o professor José Eduardo Barbieri, né? Advogado também, com um trabalho relacionado à questão dos direitos humanos, e a gente vai falar da temática sobre sistema prisional, né? Especificamente os desafios da reforma do sistema prisional brasileiro. E muito obrigado pela presença, senhor. Eu que agradeço. E queria que você me apresentasse um pouquinho sobre você, o trabalho realizado, a questão, para a gente poder já discutir um pouco sobre essa temática tão importante. Bom, eu tenho um trabalho envolvido com a temática de direitos humanos. Tive a oportunidade de coordenar o Programa de Direitos Humanos da PUC Goiás durante quase 5 anos. Participei das várias comissões, comitês e conselhos estaduais e municipais envolvendo a temática de direitos humanos. Dentro delas, tenho a honra de dizer que participei do Conselho Estadual de Combate à Tortura, um trabalho muito bem dirigido pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública do Estado de Goiás. Tem uma escola de direitos humanos que trabalha com uma pós-graduação chamada residência jurídica, com convênios com os poderes judiciários e com a Secretaria de Segurança Pública. E envolvendo essa temática do sistema prisional, nós fizemos vários trabalhos dentro do sistema prisional, antes da pandemia, né? Porque a pandemia também foi uma tragédia no sistema prisional. Então, assim, tem história para contar, viu, professor João? É importante a gente tentar sair do senso comum, né? Porque é uma temática que muitas pessoas falam, mas poucas pessoas entendem de verdade como que funciona. Uma temática muito delicada, às vezes, né? Muitas pessoas colocam como uma temática muito polêmica. E queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, dessa temática, desse título em si, né? Para a gente ver ali, será que essa colocação está adequada, né? Reforma do sistema prisional, como é que funciona essa questão? Assim, quando a gente fala do sistema prisional, a primeira pessoa que está envolvida com esse serviço do Estado, um serviço que o Estado oferece, né? A gente tem que entender que o único direito que a pessoa perde ali ou sofre restrição é a liberdade. Então, nós temos, numa escala constitucional das garantias fundamentais, preceitos ou direitos na ordem infraconstitucional chamados de direitos personalíssimos. Então, dentro dos direitos personalíssimos, nós temos o direito à vida, o direito à saúde, o direito à honra, o direito ao nome e o direito à liberdade. Esses 5 direitos personalíssimos, eu não consigo abrir a mão. Se a gente puder fazer um testezinho aqui agora, pode ser? Claro. Você consegue abrir mão de um desses direitos personalíssimos? Pode falar, Henrique. A hora que você quiser, Henrique. Eu falei Henrique porque geralmente o aluno, né, que a gente faz um teste, fala, eu mudo o nome. Não mudo o nome. Realmente. Porque a gente tem assim, Henrique o quê? Henrique... porque o prenome é o Henrique, viu, João? Exatamente. Prenome, Henrique, e temos o sobrenome. Então, o sobrenome no direito é o nome. O José Eduardo é o prenome. O nome é o Barbieri. Não tenho condições de tirar o Barbieri ou modificá-lo, porque vai afetar toda a minha linha sucessória. Então, isso é uma história da família. Então, ele é um direito personalíssimo. Algumas pessoas que entram no programa de proteção às vítimas e testemunhas, chamado Provita, eles têm alteração do nome no sistema, mas eles são mantidos ainda no registro. Então, assim, a gente vai direto assim, eu perco o nome. Não perde o nome, porque você perde toda a linha sucessória. Um exemplo, quando a gente tem a perda da linha sucessória, é quando se fala em adoção no sistema jurídico brasileiro. Que aí você perde essa linha sucessória na questão da afetividade da adoção. Mas, de resto, você tem ele como um direito personalíssimo. Então, tem alguns alunos que falam assim, eu prefiro perder a honra. Quando a gente fala em honra, tem tanta coisa que mexe com a gente. Né? Então, eu prefiro perder a liberdade. Nós ficamos 15 dias, professor João,
inicialmente na pandemia, tem que ficar em casa, quisemos quase morrer. 2 anos então, né? E a gente estava tendo que usar máscara, querendo morrer. Então eu quero deixar claro que vida, saúde, honra, liberdade e nome a gente não abre mão. E o Estado, quando ele busca prestar o seu serviço de segurança à coletividade, ele traz para a reclusão, traz para o seu sistema prisional pessoas que não estão de acordo com a convivência social. Traz para fazer um aspecto de ressocialização. Então, o sistema prisional, o serviço que o Estado oferece para a sociedade é ressocializar essa pessoa que está contrária à convivência social. E aí, o único direito que a pessoa fica restrita é a liberdade. Lá dentro, a vida dela tem que ser protegida, a saúde dela tem que ser protegida, a honra dela tem que ser protegida e o nome dessa pessoa tem que ser protegido. O único que está restrito é a liberdade do direito de ir e vir em qualquer lugar. Então, quando a gente já coloca esses 5 direitos personalíssimos em conflito, né, com o que existe de sistema prisional, eu começo a perceber que o Estado peca ao oferecer um serviço de ressocialização do apenado, né, do que está ali sob a custódia do Estado, quando não garante a vida dele, quando não garante a saúde dele, quando não garante a honra dele, nem o nome dele e a liberdade ali dentro de poder se proteger. Então nós temos assim, dentro dessas garantias, desses direitos personalíssimos, que são as garantias fundamentais, é importante fazer uma estrutura como se fosse uma pirâmide. Eu tenho a Constituição Federal como topo e todas as outras legislações que são filhos ou frutos dessa Constituição. Então, tudo que vem abaixo da Constituição tem que estar ligado a ela. E, de uma maneira, pensando o país numa estrutura internacional, eu tenho uma pirâmide invertida, em que o país recepciona todos os tratados internacionais. São contratos que ele assinou para ganhar dinheiro, isso que é importante falar, ter o dinheiro para promover essa legislação interna. Então, quando eu falo, um exemplo, né? Nós estamos falando aqui do sistema prisional, mas quando eu falo de um colégio municipal ou estadual, esse colégio municipal ou estadual, embora esteja na base do Estado, através da legislação, ele recebeu verba da Unesco ou da Unicef, vinda pelo Banco Mundial através do FMI, chega para a União, para o CNPJ da União, e repassa para o município ou para os estados. Então, assim, toda a legislação que fala sobre a educação base, ela é uma legislação que está abaixo da Constituição, e essa Constituição está sob a porta de entrada desses tratados internacionais. Então, o sistema prisional é da mesma forma. Está à base da Constituição trazendo esses tratados internacionais. As garantias fundamentais são as norteadoras disso, porque quando eu preservo esses 5 direitos personalíssimos, eu tenho a facilidade de entender que toda a estrutura do direito é para promover a pessoa, e não a pessoa promover o direito. Nós temos uma grande dificuldade no mundo do direito até então, porque o direito lidava só com o objeto. Então eu tenho direito ao microfone, direito ao meu óculos, ao celular. Então o único que era sujeito de direito eram os objetos. Com a mudança que nós tivemos pós Segunda Guerra Mundial, quem passou a ser sujeito de direito foram as pessoas. Essa é a grande dificuldade das pessoas entenderem que até mesmo quem está sob a custódia do Estado, num sistema prisional, sendo ressocializado, ele não perdeu a característica de ser pessoa. E o Estado de direito deve promovê-lo enquanto pessoa. Aí vem aquelas confusão de cidadão de bem. Exatamente, porque as pessoas elas tendem a não humanizar aquilo que elas julgam que não pode conviver em sociedade, né? E aí é muito fácil quando a gente faz esse julgamento de alguém que está numa realidade tão diferente, que não teve nunca uma oportunidade de fazer alguma coisa para ter uma vida melhor. E essas questões elas vão, parece que se intensificando muito, né, nesse embate, né? As pessoas que têm algum tipo de poder ali, aquelas que estão à margem,
são jogadas, por exemplo, num sistema carcerário, de qualquer forma, que a gente vê aí pelas notícias, pelos jornais, que não garantem esses direitos, e aí a gente tem todo esse conflito, né? É muito importante esse entendimento de que a pessoa, como o senhor mesmo falou, ela perde ali o direito à liberdade por uma questão que ocorreu, né? Que foi julgada, e durante esse processo, né, ela vai ser julgada, ela vai receber a condenação, perde a liberdade, mas não os demais direitos. E aí isso fica, às vezes, muito obscuro na mente das pessoas. As premissas que as pessoas no dia a dia usam são premissas que iniciam verdadeiras, no meio são falsas, e o resultado é totalmente falso. Como, por exemplo, fez comigo, eu tinha que matar uma pessoa dessa. Eu gosto de mostrar, em especial para os meus alunos, e quando eu trabalho com essa temática, que o direito de matar, né, todo mundo tem, porque o Código Penal não fala em é proibido matar. O Código Penal fala que matar alguém a pena é tanto. Então, eu queria ver se fosse com a sua família, né? Sempre aqueles discursos, né? Que é verdade, se fosse com a minha família, o Estado ia atuar para fazer a persecução criminal, toda a investigação, para promover isso ao Ministério Público, para ter a condenação e o cumprimento da pena. Bem, mas, professor Barbieri, se fosse com a sua filha, eu também matava para passar por esse mesmo trâmite que a pessoa passou. Mas o que diferencia você do bandido? Ninguém diferencia. Tanto é que eu falo para meus alunos o seguinte: bandido bom é bandido morto, porque eu tenho que matar todo dia o bandido que tem dentro de mim. Utilizando de uma das ferramentas que você falou agora, desse humanismo, em que eu preciso cuidar de maneira ética, primeiro de mim, para que eu possa exteriorizar isso com as pessoas à minha volta. É muito difícil entender que a gente faz parte de uma sociedade e que essa sociedade é regulamentada pelo Estado. Então, o maior respeito que a gente tem pelo Estado, e o Estado só existe na nossa cabeça. Professor João, eu posso te mostrar o vadimeco aqui, mas ele só vai existir na minha cabeça. Eu não consigo pegar o Estado de direito. Não preciso pegar o direito. Eu pego o João. Aqui, João, dá licença, eu pego o João e ele existe. Mas o Estado de direito está na minha cabeça. E eu falo isso sempre para meus alunos. O problema é que, como a gente não pega, a gente tem que crer no Estado, crer no direito. Eu consigo entender por que a fé faz a gente crer numa entidade superior. Então, eu sou um cara que crê na Bíblia, mas eu tenho dificuldade de crer no Estado de direito. Eu falo para meus alunos: vocês já pararam dentro de um ônibus ou alguma missa para fazer a oração do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que são os direitos básicos do consumidor? Porque vocês não creem no Estado, não creem no direito do consumidor. Vocês fazem essa crença junto à Constituição Federal? Vocês creem na Constituição Federal? Então nós temos assim uma grande dificuldade de acreditar no Estado. O Estado existe? Dentro da estrutura normativa existe. Mas eu não posso repreender o que acontece no dia a dia, que é da natureza humana. Então, os tipos penais que estão no Código Penal, eles estão todos ali prevendo uma conduta básica do ser humano ao longo do Homo sapiens, né? da estrutura da humanidade. Então, essas condutas existem. Eu não posso negar que existe homicídio, suicídio, aborto. Eu não posso negar que existe furto, roubo, estelionato. Isso faz parte da natureza humana. Quem deve conter isso é a nossa formação humana, reduzir esses impactos. Agora, cometeu esse tipo penal, tem que sofrer as penas, tem que sofrer as consequências. Sofrendo as consequências, tem que lembrar que dos direitos personalíssimos, a única coisa que eu posso tirar dessa pessoa é restringir a liberdade. Por isso que muitas vezes a gente já começa a ver uma violação de direito personalíssimo, que a gente chama de direitos humanos, quando a televisão chega e mostra a cara do preso. Quando você vê, vira aí, bandido. Isso é uma coisa que as pessoas falam muito, né, acompanhando. Não, tem que mostrar a cara dele mesmo e tudo, aquela coisa, aquele discurso bem... E isso realmente, quando a gente aprende a olhar pelo direito, pela questão da Constituição, pelos direitos que são garantidos ali para todas as pessoas, aí, olha, não é bem assim, de fato. Mas é bem difícil fazer essa ponderação. Porque quem está por trás, em regra, dessa ostensividade é um policial, ou uma policial. A gente não pode esquecer
que, embora eles estejam com farda, eles são pessoas que estão intimamente ligados com essa inflamação social. Vamos chamar de inflamação social. Então, assim, é acreditar em uma desumanidade, retirar essa humanidade dessa pessoa que está de farda. Então, a gente também tem que entender existe esse lado. O grande problema é uma mídia que está ali para fazer o nome do futuro candidato a vereador, a deputado, ou senador, ou presidente da república, que for, governador, utilizando da Câmara para fazer, como é que eu vou falar para vocês? Como é que é, João? Essa mídia, fazer uma ibope. Uma espetacularização do ato em si, né? Trazer audiência. Exato. Então eu tenho na figura dessa pessoa uma aberração social. Uma aberração social. É a mesma coisa quando a gente falava de pessoas com nanismo, era uma aberração quando se tratava dos circos, né? Então é uma espetacularização. A mulher barbada, alguém que tinha uma deficiência, então era a espetacularização, não tinha o convívio social. E a desumanização dessas personalidades. É isso. Essa questão midiática ela é bem importante porque quando a gente vai avaliar, se a gente fica acompanhando numa única perspectiva, é aquilo ali que a gente vai enxergar. E a realidade ela é muito mais ampla do que passado numa câmera, numa televisão. E aí tem que ter cuidado. Eu estou pronto para cometer uma fake news agora, tá? Mas de alguns estudos mostrados, dizem que, dentro da sua fala, dizem que 8% dos crimes cometidos de violência, de grande violência, 8% são cometidos por crianças, adolescentes, certo? Se a imprensa coloca 100% das suas câmeras nesses 8%, eu tenho a transformação de 100%. E isso vai implicar diretamente numa discussão, numa contínua discussão sobre a redução da maioridade penal. Essa discussão da maioridade penal, colocada no Congresso, pela inflamação social, eu tenho um grande problema. Por qual motivo? Eu tenho essa Constituição que não deixa discutir, e se deixar, eu tenho o Estatuto da Criança e Adolescente que não deixa discutir, e se deixar, quando eu falo assim, e se tiver quórum para fazer essa mudança? Quando eu falo de quórum, de mudança do Estatuto da Criança e Adolescente, ou de qualquer outra legislação, é maioria mais um. Mas quando se trata da Constituição Federal, eu preciso de 5/3, 2 votações na mesma casa, nas 2 casas. Então, desculpa, 3, eu falei 5/3, não, é 3/5, 2 turnos nas 2 casas. Eu posso ter, como a gente viu, a gente pode ser que tenhamos um Congresso que queira fazer essa mudança. Mas isso não seria uma violação dos direitos humanos? Seria. Aí eu quero que você comece a entender a dimensão. Quem faz o controle constitucional das leis que saem no Congresso é o STF. O famoso STF. Então, eu prefiro atacar 11 do que atacar 513 e 81. 81 senadores e 513. É preferível atacar 11. Só que eu tenho um problema mais ainda. Quando essa legislação sai do Congresso, eu já recebo uma cartinha lá do pessoal que financiou. E a cartinha que chega da Unesco, da Unicef ou da ONU. Vocês estão violando o nosso tratado. Se isso aqui acontecer, nós temos a quebra de um contrato. E o dinheiro que chegaria para o Brasil não chega mais. Não vai mais. Então nós temos assim um cuidado enorme com essa legislação que humaniza o direito e as relações humanas, porque elas não são de Goiânia. Elas são internacionais. Se eu quero conviver dentro de um bloco internacional, dentro de uma comunidade internacional, eu preciso respeitar o contrato que eu fiz. Então, assim, eu falo para os meus alunos, você faz o contrato com o Santander para comprar um carro e não paga? O Santander vai tomar teu carro. Obviamente. Então, os bloqueios econômicos, as pessoas não entenderam. Nós estamos em crise, nós estamos vivendo um momento muito difícil da economia brasileira por causa do Covid. Não, eu até entendo, mas o problema é que nós estamos sofrendo vários embargos econômicos de ordem internacional. Então, só para vocês terem uma ideia, professor João,
a gente tem mais ou menos 274 recomendações da ONU que a gente não está cumprindo. Significa que a gente tem 274 vezes o nome no Serasa internacional. As pessoas não estão acreditando no Brasil porque o Brasil não cumpre regras. Porque os nossos governantes não sabem do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico só é exigido para um dos 3 poderes da soberania: executivo, legislativo e judiciário. Somente o judiciário sabe o ordenamento jurídico brasileiro. O político que está investido no executivo e no legislativo são os artistas de televisão, são as pessoas famosas, os blogueiros, que querem ditar condutas que não estão estabelecidas no ordenamento jurídico. E as pessoas acreditam. Então nós temos, assim, voltando a falar, né, a crença da religião não é a mesma crença do Estado, embora a gente é signatário de um Estado. Nós estamos na beirinha, professor João, de virarmos uma idade da pedra, com essa situação que a gente vive no país, de não acreditar no direito. E isso cai diretamente no sistema prisional. Exatamente. O sistema prisional, o que é? As masmorras, as torturas, o jogar a pessoa para morrer no calabouço, né? É algo milenar, né? É. E parece que não tem evoluído tanto assim com o tempo, pelo que a gente observa. Justamente por essa falta dessa percepção de que é algo que não depende, não é alguma coisa que a gente vai resolver simplesmente mudando uma coisinha aqui localmente, né? Uhum. Tem todo esse aparato internacional por trás que precisa ser levado em conta. É bem complicado. A questão que a gente percebe, inclusive, nessa visão do sistema penitenciário brasileiro, é de que a gente tem uma regra a ser seguida e basta que isso aconteça. Quando, na verdade, é uma série de fatores, inclusive do lado das pessoas que trabalham no sistema prisional, com base nas famílias das pessoas que estão encarceradas, e mudar toda essa estrutura. Como que a gente poderia ver, por exemplo, pensar na ideia de melhorias do sistema prisional, da questão da condição, para manter todos esses tratados, todas essas regras que a gente deveria seguir e não segue? Como que a gente pode visualizar um início assim para que, de fato, as coisas possam acontecer? Professor João, eu tenho o prazer de te falar que o presídio de Orizona, do estado de Goiás, foi considerado o presídio modelo do Brasil. Quem estava à frente, na época, o diretor, um grande amigo meu, chamado Fabrício Bonfim, que virou notícia no Brasil inteiro, porque ele fez uma das coisas mais impressionantes no sistema prisional. Você sabe qual é? Qual? Ele aplicou a lei. Simples, né? Só isso. Só. O que ele fez? Ele fez uma análise da comunidade carcerária. Fez um estudo para saber quem era reincidente, quem não era, quem estava chegando. Nós não estamos falando de ressocialização? Para ressocializar, o primeiro direito social básico do ser humano é trabalho. Então, o que ele fez? Perfeito. Ele chamou a comunidade em volta, que precisava de mão de obra, e fez um convênio com a comunidade empresarial fora para oferecer trabalho para esse pessoal. Trabalho significa, como que é? A cada 3 dias trabalhados, 1 dia a menos de pena. É que talvez a gente não consiga dimensurar o que seria 1 dia a menos na pena, porque a gente não esteve ainda com a nossa liberdade restrita, né? Mas se imagina o seguinte, que se a gente ficou 1 ano e meio em casa, né, por causa da pandemia, se a cada dia que a gente trabalhasse online, 1 dia a menos na nossa vida, a pandemia, a gente estava solto mais cedo, né? Então, assim, a cada dia é uma vitória o dia trabalhado. Mais legal que ele fez, aplicando a lei, estudo. Então, a cada livro, a cada leitura, a cada curso, é 1 dia a menos na pena. Então, quando você tem um aspecto de trabalho, de estudo, outra coisa, saúde. Ele fez uma conversa com a Secretaria de Saúde Municipal para que tivesse atendimento aos encarcerados constantemente. Então, o que ele começou a perceber? Perceber que as pessoas eram tratadas como pessoas ali dentro. E ainda aproximou a família dessas pessoas.
A facilidade de ter um convívio nesse sistema fica mais fácil de você compreender quem é aquela pessoa que vai reincidir. Porque a gente não pode deixar de lado também que existe uma característica própria de quem é infrator da lei ou comete crime. Às vezes ele está dentro de um processo que ele entende que aquilo lá é vida para ele. Ele tem que ficar encarcerado até cumprir esse processo de ressocialização. Professor Barbieri, e se ele continuadamente cometer o crime? Continuadamente ele vai ficar preso. Professor Barbieri, e se ele for doente? Ele não tem que ser preso, é medida de segurança. Até quando ele vai ficar em medida de segurança? Existe um conflito enorme, se pode ficar perpétuo na medida de segurança, ou se pode ficar até 30 anos como a pena máxima. Mas 30 anos? Você pensou, professor João? 30 anos? Muito tempo. 30 anos. Você comete uma infração com 19, 20 anos, ou 21, 20. Você sai de 50 anos. O que você tem de vida? Só toda uma fase. Perdeu tudo. Então, assim, a gente tem que diferenciar quem é doente e quem cometeu um crime. E isso a legislação brasileira não consegue fazer. E o que ele fez? Ele simplesmente aplicou a lei. Ele deu trabalho, ele deu saúde, ele deu visita, ele chamou o promotor, ele chamou o juiz. O que está acontecendo? Contava as penas. Dentro do sistema prisional dele, dentro do presídio de Orizona, não ficou um dia a mais do que a pena dele tinha que ser cumprida. Se a gente pegar o sistema prisional brasileiro, o que mais tem lá dentro são pessoas que já cumpriram a pena e estão ainda lá dentro. Então, assim, cumprir a lei é a única coisa que se deve fazer. Qual é a lei? Lei de execução penal. Lá tem todo o descritivo do que um diretor de presídio tem que fazer e de quais são os direitos que o preso tem que ter. Direito à visita, direito à visita íntima, direito professor, mas lá tem jogo de bilhar. Olha, qual que é o problema? Não pode ter? Ele não tem que se divertir? A questão do lazer, né? Que lazer, também é um direito. É um direito que está lá na lei de execução penal. Uma das coisas que as pessoas têm que entender que nessa comunidade encarcerada existe a comunidade dos profissionais que trabalham lá com eles. Então, quanto mais eu aplico a lei, mais benéfica também para quem trabalha dentro desse ambiente. Então, o policial penal que está lá dentro, o diretor, os terceirizados que chegam, assim, eu já tive algumas experiências dentro do presídio de Aparecida que é de arrepiar. Inclusive, o prédio da POG aqui, de Aparecida, a penitenciária, o Denir Guimarães, é uma ordem do Ministério Público de derrubar, porque não tem estrutura, a estrutura física não aguenta. Completamente insalubre. Então, assim, nós temos uma legislação que, se aplicada, dá certo. Agora é perguntar, quem é que tem interesse de aplicar? Essa é a questão. Por que não? Por que não? Por que a coisa caminha para uma forma de desumanização? A gente vê tantos problemas. A questão, por exemplo, da separação, que o senhor comentou sobre quem está doente e quem está de fato cometeu algum tipo de crime, está cumprindo uma pena. O que a gente vê, né, pela percepção joga todo mundo no mesmo lugar, não faz uma diferenciação, nenhuma questão de razoabilidade em relação ao delito cometido, por exemplo. E vou te falar mais. Às vezes a pessoa cometeu um crime e está cumprindo a pena aqui, é de outro estado. Não tem contato nenhum com os familiares, com nada. Tem pessoas que cumprem pena aqui que nem documento ele tem. Você não sabe nem quem ele é. Olha que absurdo. E eu passei uma situação interessante, que a pastoral carcerária ela é muito ativa da Igreja Católica. E o pessoal me ligou e falou assim, nós estamos com um problema. Eu falei, o que é que eu posso ajudar? Dentro de uma das rebeliões, mataram uma pessoa. Essa pessoa foi para o IML. E a esposa também estava encarcerada. E ela queria fazer o velório do marido dela, do pai da criança dela. Só que só podia fazer o velório e levá-la para fazer o velório se tivesse a documentação dele. Então, a filha e a sogra foram reconhecer o corpo no IML. Chega lá, é meu pai.
Não, é o meu genro. Cadê a documentação dele? Está aqui. Não, esse não é o documento dele. Quem é ele? Bom, nem a filha, nem a sogra, nem a esposa sabe quem é ele. Porque a documentação dele não bate com a identidade, com a datilografia dele, né? Uhum. Enterrado como indigente. E não pôde passar por esse processo de despedida em função. Então tem pessoas lá que respondem 3, 4 processos sendo pessoas diferentes. Porque não tem uma identificação das pessoas. Você não sabe quem é. Então tem um problema, como é que eu vou dizer? A escória da humanidade está lá. E a escória da humanidade não está no nosso condomínio fechado. A escória da humanidade está ali nos setores mais afastados. Que as pessoas os estudiosos costumam chamar de racismo ambiental. O que não faz parte da cidade, eu prefiro jogar lá perto do rio. Exatamente. Lá perto do córrego, lá perto do nascente. Deixa ele afastado para lá. E é importante ver também que isso é refletido em quem é essa população carcerária. Quais são as pessoas que realmente estão ali nos presídios lotados, enquanto se a gente for fazer uma comparação, isso configura muito todos os outros problemas que o país enfrenta, em relação a preconceito, em relação a quem é de fato marginalizado, quem de fato não tem oportunidade, quem vive à margem da pobreza, e aí a gente vê que essa população carcerária é composta por essas pessoas. Preto, pobre, jovem, em regra, estão ali. Como eles estão à margem, quando eu falo à margem, eu falo das outras garantias fundamentais, que são os direitos do artigo 5º e do artigo 6º e de toda a Constituição Federal, que pensa comigo, professor João, eu afasto essas pessoas do centro da cidade. Essas pessoas, uma pessoa nasceu ali. O que eu preciso fazer para registrar essa pessoa? Você tem que ir lá no centro para registrar. Cidade. Quantos ônibus a pessoa precisa? O que ela vai comer no trajeto? Tem determinados locais de Goiânia que a gente tem a sensação que é fora de Goiânia, que é outra cidade. Por exemplo, Cerrado 7, Jardim Cerrado, você acha que está fora de Goiânia. E não, quando eu chegar em Goiânia eu te ligo. Não, você está em Goiânia, né? Então, assim, imagina o dinheiro que a pessoa precisa investir para vir aqui e registrar. E olha que o registro de nascimento e de óbito é gratuito. Mas eu tenho transporte, ida e volta, eu tenho alimentação, eu tenho a logística toda para sair de lá. Vai registrar essa criança? Não. Não vai. O que essa pessoa vai fazer? Pai e mãe, se tiver pai e mãe, essa criança vai viver onde? Na comunidade. Exatamente. Então a gente está acostumado a falar que a família tradicional, né? Que família tradicional? A família tradicional é nossa, quando tem ainda, né? Família tradicional é o tio, o vizinho, a avó, a tia do colégio, da cantina, que vive nessa comunidade. Então, quais são as oportunidades que essa periferia tem? Nenhuma. Mas eu tenho um Estado que eu preciso acreditar nele. Então, qual que é o nosso papel enquanto educadores? Aproximar esse Estado dessas pessoas. Aceitei o convite, mas vai ficar gravado, porque eu percebi que é uma oportunidade da gente levar para as pessoas. Quando você me falou assim, é um trabalho nosso, assim, é para levar as pessoas esse entendimento de que essa população está abandonada. E o Estado está pedindo. O Estado, professor João, ele é um hotel 5 estrelas, all inclusive, para quem sabe usá-lo. Agora, quem não sabe usá-lo está na margem, está na periferia. E como que espera que uma pessoa que está em todas essas condições saiba sequer que ela tem direitos? Muitas pessoas ele não sabem sequer que elas têm o direito de ter um registro, de ter acesso a ele, de ter inclusive um sistema penitenciário que traz a questão da ressocialização na prática mesmo. Professor João, se você tomar uma cervejinha e for sair do seu carro e atropelar a pessoa que está de bicicleta e ela vier a falecer, o senhor vai responder por homicídio doloso, um dolo eventual. Então o senhor vai precisar de um advogado para acompanhar o seu processo junto à delegacia, junto à investigação,
a denúncia do Ministério Público. Essa denúncia, o seu processo juntar ao tribunal do júri, você vai estar encarcerado, e eu vou ter que trabalhar como seu advogado para que você tenha as melhores condições que o Estado oferece nesse sistema prisional. Inclusive de te tirar de lá para cumprir a pena em casa. Certo? Por que esse pessoal não tem isso? Nós mantivemos aqui a mesma postura de quem já está isolado. Então o sistema prisional brasileiro seria o quintal desse grupo que já está isolado. O brasileiro que já está isolado. Isso me lembra muito aquela alusão que a Carolina Maria de Jesus fala no quarto de despejo. Os favelados ali que ela coloca é o quarto de despejo. É onde a gente joga aquilo que a gente não quer que ninguém veja, aquela bagunça, aquilo que a gente acha que não tem solução, mas também não quer ficar perto. E aí o sistema prisional, ele é muito visto dessa forma. Que a gente vai jogando lá, joga lá, essas pessoas não sabem os direitos que ela tem mesmo, elas não têm poder aquisitivo, não tem influência, então não vão poder fazer nada mesmo. Se rolar um processinho aqui, outro ali, né? A impressão que passa é essa. E aí tem essa visão. E junto com o que a gente vê também em mídias e tudo, é esse o cenário do sistema carcerário brasileiro. Para mim, você tem toda a razão. Essa comparação que você fez foi brilhante, de entender exatamente isso. A escória fica afastada. Eu vivo minha vida... eu não queria usar esse termo, mas branquizada, né? Vivo uma vida considerada normal, com todas as minhas falhas humanas que não são deles, né? Deles são outros, e eu não quero me misturar. Então, vai apodrecer lá. Agora, quando eu preciso de um medicamento para diabetes, para o que for, eu vou no Ministério Público, lá tem. É só carrão parado no Ministério Público pedindo medicamento. Aí, quando é a população, não chega neles. Não. Exatamente. Como que a gente poderia pontuar os principais problemas que a gente enfrenta hoje, por exemplo, na questão de como esse sistema penitenciário é gerido? Porque a gente tem também aquela questão de ele está sob responsabilidade de alguma esfera, existe ali um fator administrativo e tudo, e isso, de certa forma, quando não bem feito, né, a lei não é aplicada, gera todos esses problemas. Como que a gente poderia pontuar esses principais problemas envolvendo essa administração do sistema penitenciário? Agora você me colocou numa correndo risco, né, da resposta. Professor João, tudo envolve corrupção. E quando eu trato de uma situação de corrupção, que é desvio de verba, dentro de uma segurança pública, eu tenho aí um conflito enorme, porque quem deveria cuidar da segurança pública e prestar um serviço adequado do sistema prisional não faz, eu tenho um grave problema. Então, um grave problema que precisa alguém pôr o dedo na ferida. Mas as pessoas que tentaram colocar o dedo na ferida foram colocadas também à margem, né? Ou não ficaram nesse planeta. Então, assim... É uma situação muito complicada. Algumas pessoas, como em Minas Gerais permitiu as APACs. APACs são as associações que... Pode falar assim? Né? As associações que terceirizadas, como se fossem as OCIPs da saúde, fizeram o OCIP do sistema prisional. Então, a verba que é destinada à segurança pública, ao sistema prisional, é repassado para as OCIPs para elas cumprirem a lei. Entendeu? Entendi. Enquanto isso, no presídio de Arizona, ele viveu com o que tinha lá e só cumpriu a lei. Então, assim, há um momento assim de vamos privatizar ou não o sistema prisional? É uma discussão que sempre aparece, né, quando a gente fala nessa temática. Nos Estados Unidos é privatizado. Nos Estados Unidos, a visão americana, né, tem a visão também europeia, né, de fazer a privatização, mas nada é do que cumprir a própria lei. Então, voltando à pergunta, né, quais são os pontos que a gente tem que cuidar? A gente tem que entender que existe uma legislação a ser cumprida. Eu tenho um grande problema, que de fato
Lá dentro são pessoas. Mas são pessoas que estão envolvidas com crime. Uhum. As pessoas que estão envolvidas com crime, que em regra estão lá, isso aí é o data-povo agora, viu? Data-povo. Né? O data-povo diz o seguinte, pessoas com experiência lá do sistema prisional, em especial aqui de Aparecida, diz que 20% das pessoas que estão lá caíram de besteira. Então essas pessoas têm que ser cuidadas o mais rápido possível para sair de lá. Uhum. Eu tenho em torno de 60% das pessoas que estão lá, 50% das pessoas que estão lá, o data-povo falando, né? Quem tem essa experiência, que estão entre fizeram besteira ou que querem continuar. Então, esse serviço de ressocialização, igual a gente passou, professor João. Professor João, a gente viveu um regime semiaberto a vida inteira. De casa para o estudo, do estudo para casa, de casa para o estudo. A gente conseguia uma liberaçãozinha, tanto do colégio ou do pai para sair, a gente fazia arte e ainda ficava de castigo. Então, o sistema prisional na nossa vida ele é presente dentro da educação. Então, é uma das coisas que faltam lá dentro. Agora, dentro do que a gente está imaginando, 20%, 25%, às vezes 30%, não tem solução. Por quê? São pessoas que já estão em alta periculosidade. Já convivem com crime, para eles isso é normal. Então, essa auto-periculosidade está envolvida com um crime que envolve internacional. Quando eu falo de crime internacional, aí eu tenho tráfico de droga internacional, tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de tudo. Eles estão ali dentro. É uma população que está ali dentro. Então, é saber gerir essas pessoas que estão lá. Saber diferenciar cada um. Hoje a gente tem uma dificuldade na questão de presídios federais e presídios estaduais. Presídios federais têm uma conotação mais dos crimes mais que exigem uma preocupação enorme, um tráfico né? Agora, os crimes estaduais precisam ter uma gerência do Estado. Um dos fiscais dessa legislação é o Ministério Público. O Ministério Público deveria estar mais presente nesse sistema carcerário. Mas eu não consigo colocar as pessoas do Ministério Público fazer esse enfrentamento com os... Como a única forma, né, de colocar a coisa acontecendo como ela deveria. Então, colocar a Polícia Militar do Estado de Goiás para combater o crime internacional de tráfico de drogas. Não tem como. Então, deveria ter uma federalização do combate a esse crime. Porque a nossa polícia não tem estrutura e a gente coloca em risco a vida do policial para combater essa estrutura. Então, o sistema prisional, a gente tem que ter esse olhar mais apurado, vamos dizer assim, cuidar mais dessa situação, porque ali dentro é uma população, né? Uma população que precisa fazer assim, isso aqui pode ir embora, isso aqui a gente já cuida dele. Esses aqui a gente precisa cumprir mesmo, com toda a situação para ele sair. Convívio, família, questão religiosa, questão educação, fazer emprego, mas essa outra porcentagem precisa ter realmente cuidado, porque são pessoas com alta periculosidade. Então, assim, tem vários agentes. A resposta está dentro de um programa que a ONU fez o Brasil assinar, chamado Programa Nacional de Direitos Humanos. E aí, como foi no governo Lula, o Fernando Henrique Cardoso fez o PNDH 1 e 2, que cuidou mais de saúde, e o PNDH 3, que também trata da segurança pública, veio no governo Lula. Aí as pessoas falam assim, então é petista. Não. É porque foi imposto para o Brasil fazer. Então, no período em questão. No período em questão. Então, é uma imposição de quais são as instituições e os órgãos que devem trabalhar ativamente para que isso aconteça, em especial o sistema prisional. Então, são várias pessoas que têm que trabalhar, professor João. É uma questão que a gente vê muito distante da nossa realidade, né? Só que a gente se esquece que, vez ou outra, isso vai se esbarrando, porque por mais que o senso comum queira afastar o presídio, afastar a pessoa encarcerada, achando que ela nunca vai, não vai ter contato mais, mas todo mundo vive
num meio social. Sim. E as coisas acabam ali tendo influência umas nas outras, né? Então não é porque eu estou dentro de um condomínio, protegido com câmeras e tudo, que eu não tenho nada a ver com isso, que essas questões elas não vão se esbarrar em mim, porque elas vão. É só imaginar que o esposo ou a diarista pode ter já parentes, ou ela, ou a pessoa mesmo, que já teve uma experiência no sistema prisional. O motorista do Uber, o porteiro, o faxineiro, o que for da limpeza, que geralmente são as profissões que recepcionam melhores as pessoas que saíram do sistema prisional. Porque uma outra coisa que a gente fala bastante é o direito ao esquecimento. A pessoa que cumpriu a pena, ela socialmente vai cumprir eternamente a pena dela, porque ela não vai ser aceita nos lugares. Mas se ela cumpriu a pena, tem que ser esquecida. Acabou, já cumpriu o que foi proposto lá, o que estava na lei, pronto. Mas acaba que... fica perpétuo. É um estigma carregado. É um estigma, Então, assim, as pessoas que moram no condomínio fechado, tem que saber que a pessoa que cumpriu a pena, que ontem ele estava preso, hoje ele está ali no convívio social. E esse convívio social, eu vou dizer para você, ele sempre leva essa convivência que ele teve no dia a dia. E é como se fosse um ex-alcoólatra, né? Não sei se tem um ex-alcoólatra, né? Mas uma pessoa que supera o vício. Ele também tem que superar todo dia o que ele viveu lá dentro. A gente tem que superar o que a gente vive no trabalho, imagina o que viveu dentro do sistema prisional. Que é assim, uma realidade bem diferente. Essas questões que envolvem as temáticas sociais, o que eu noto também, e acho que é uma questão assim, importante da gente pontuar, é como as pessoas, o famoso cidadão de bem principalmente, né, que ele tem aquela empáfia de julgar o que acontece, né, ele vira especialista em direito, ele vira especialista em sistema carcerário e tudo. E essa comoção que acaba sendo gerada, né, em torno, por exemplo, tem uma notícia de algum tipo de crime ou alguma coisa que sai, principalmente nos jornais locais, e aí todo mundo vira juiz, todo mundo vira... e causa uma comoção. E aí as pessoas, elas disseminam informações errôneas, não se aprofundam nas questões realmente pertinentes ao sistema carcerário, não entendem como que funciona esse sistema, e aí a gente vive naquele ciclo. Quando essa pessoa que está ressocializada vai ter esse convívio, esse preconceito, esse julgamento, acaba fazendo com que ela volte a ficar marginalizada muitas vezes. Isso é um problema muito sério, porque talvez a chance de reincidência, né, só aumenta, né? Muito grande. E ele não tem alternativa. Não tem. Pronto, aí começou a conversa, né? Ele não tem alternativa. Vai abrir o próprio negócio, vai fazer o que não tem. É uma coisa muito... Qual incentivo ele tem? Então, aí o cidadão do bem vira para mim e fala assim, então leva ele para sua casa. Aí eu respondo assim, mas se o Estado for a nossa casa, ele já está na nossa casa. Então dá uma oportunidade para ele no meu escritório. No meu escritório, na faculdade, sempre tem via CIEE, via IEL, via as contratações, tem essas oportunidades. A questão é, quem é que vai levá-lo para essa agência? Então, assim, o próprio sistema prisional peca ao não dar a ele a condição de, ao sair, tem essa agência. Ele é o poder público. O poder público que está facilitando o acesso para ele não voltar mais. Então, assim, dentro do que você falou assim, mas quais são os agentes que devem ser feitos? São a própria estrutura que o sistema prisional e a lei de execução penal traz para fazer com que a pessoa, ao sair, saia com uma oportunidade. Porque não é só ali dentro, né? Tem o depois. Como é que vai fazer o depois? Então, essa pergunta é o próprio sistema prisional para enviá-lo para o mercado que aquece ele, da construção, o mercado de limpeza, o mercado de escritório, o mercado disso. O pessoal fala, mas do STF, né? Gilmar Mendes, Barroso, um pessoal, alguns ministros do STF mantêm pessoas que são ex-presidiários, né? Para
na assessoria deles para fazer essa promoção do ex-encarcerado, né? do ressocializado, vamos dizer assim. Entendi. Do ressocializado. Agora, Ju, só fazer uma provocação para você. Claro. Se isso assim é com adulto, imagina nos casos, quando se trata de adolescente. De adolescente. Nós tivemos um caso em Goiânia que 11 crianças morreram queimadas com não pode chamar com o albergue delas que pegaram fogo. Uhum. Até hoje não resolveu. Até hoje tratam como se fosse morreu mais 11, né? Aí eu faço a comparação com meus alunos, né? 11 aqui em Goiânia morreram queimados e 11 no Ninho do Urubu do Flamengo morreram queimados. São crianças. E por não estarem dentro desse meio tido como é um ser humano, é uma pessoa, né? Reciclou o lixo, né? O que às vezes vem com aquela medida que as pessoas que muitas vezes falam não entendem, que é a pessoa cometeu tal crime, manda matar, pena de morte e tudo isso. E aí é um assunto... o sistema penitenciário em si, eles barram tanta coisa. Eu queria te fazer... Eu quero devolver uma pergunta para você, que você é da área... dessa área de redação, de construir textos, né? A quem interessa esse texto? Exatamente. A quem interessa essa manutenção desse texto? Essa fala interessa a alguém. Quem é como é que faz o texto? Como é que é? O enunciador? Quem que promove? Quem interessa a manutenção desse texto, dessas falas? E se a gente for pensar em porcentagem da população brasileira, a gente vai ver que são poucos ali que têm recursos, e são essas pessoas que ditam, muitas vezes, as regras, o que é considerado aceito, o que não é, porque elas estão numa posição de destaque em que o discurso delas é ouvido. Uhum. E enquanto as outras ali, que muitas delas compõem majoritariamente o sistema carcerário, não são. Que também nem tem interesse de serem ouvidas, né? Não. No dia a dia isso já acontece, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho uma construção de um texto e de uma estrutura, um extrato, né? Um extrato social, né? Já muito pré-definido. Eu falo para qual público. E o que é pior, né? Os próprios excluídos aceitam e bate palma. É isso mesmo, tem que mandar matar mesmo. Exatamente. Esse é o mais preocupante, né? Porque a gente vê que é como se fosse a apropriação das pessoas que vivem aquela realidade difícil, reproduzindo esse discurso que vai contra elas mesmas. Porque a criação dos personagens já foram feitas. Personagens desse texto já está aceito e eu só estou incluindo cada dia mais pessoas excluídas. Eu falo muito para os meus alunos o seguinte, que a estrutura que foi pensada de Estado é um Estado de direito que precisa absorver, abraçar e acolher a todos. Só que quem criou esse Estado, quem criou com o poder econômico para tal, mantém-se ainda na história. Então, o que a gente sofre, professor João, é uma correnteza de um rio. Quem nadar ao contrário vai morrer afogado ou vai desistir. Então, o que eu falo para meus alunos? Para a gente entender o fluxo desse rio chamado cultura, que é uma cultura que já vem há milênio, né? Uhum. Nós temos que saber nadar com ela. Então, nós temos que, aos poucos, ir plantando esse vírus da humanização, que esse vírus da humanização não está sendo agora com direitos humanos. Esse vírus da humanização é século XVII, século XVI, que na sequência vem o iluminismo, que na sequência vem as revoluções, pregando liberdade, igualdade, fraternidade, e que não nasceram da noite para o dia. Nós tivemos que vencer uma cultura do obscurantismo e das idades médias que perpetuaram. E nós tivemos que construir uma terceira empresa, chamada Estado, para combater a Igreja e o Império. Essa terceira empresa, a gente tem que acreditar nela, porque todo dia a gente corre o risco de comprar um produto ou da Igreja ou do Império.
você quiser que eu traduza para os dias de hoje, né? Pode ficar à vontade. Ou você vive o império da hoje força, em dia é importante, né? Ser bem claro. Ou você entra no mundo da moralidade da igreja, os moralismos da igreja. Você compra sempre um produto do moralismo da igreja. Ou você quer a força. A força do imperador. A força do general, do capitão, do coronel, né? Perfeito. Você quer força. Agora, lidar com o Estado é difícil, porque você tem que acreditar nele. Não, deixa a lei resolver, deixa as instituições resolver. Então, a gente corre o risco sempre de comprar um produtinho na empresa concorrente, sabe? Entendo. E falir o nosso. E essa ideia... E uma vez que o Estado entra em falência, aí acabou. Aí você está aí nas mãos de um líder espiritual, não precisa falar nomes, né? De lideranças espirituais, de religião que for, e de a força do império. Quem tem arma, manda mais. Ou seja, a gente voltou lá no... E engraçado, já que a gente tocou nesse assunto, o quanto que a Rota da Seda, o quanto que esse personagem, né, que vivia solto dos impérios e da religião, se encontrava nos botecos, chamado Burgos, e construiu uma fala mais liberal. Liberal não significa ser progressista. Liberal significa ser livre. Eu não quero a moralidade da sua igreja, eu já tenho a minha. Eu não quero a força do seu Estado, eu já tenho o meu. Esse é o recado que esse liberal, esse mundo liberal, que é pautado em direitos, está fazendo com a Rússia e com a Ucrânia. Então, nós estamos falando de sistema prisional, que é a aplicação da lei, e o que o mercado financeiro está fazendo com a Rússia em relação à Ucrânia é a aplicação da lei. E alguém, por que a gente não invade lá e acaba com tudo? Não, porque querem aplicar todo o crime de guerra ao personagem principal, que vai ter que responder por isso num Estado de direito global. Então, assim, cada dia que passa que a gente sofre esses embates, professor João, eu falo para meus alunos, é um dia que a gente aguenta a nossa empresa de pé. E toda vez que a gente aguenta a nossa empresa de pé, a gente se fortalece. Então, por mais dificuldade que seja a humanização desse direito, as instituições democráticas estão se fortalecendo. Se a gente for pensar um Brasil na década de 60 e pensar um Brasil em 2020 aguentando todos os ataques, vindo de tudo quanto é lado, por causa de questões ideológicas, seja A ou B, nós estamos fortalecendo esse mundo do direito, esse mundo do Estado humanizado. Nós vamos poder falar que em 2070, 2080, que nós tivemos um dos maiores passagens de amadurecimento desse direito humanizado. Agora, graças ao conhecimento que as instituições internacionais têm do nosso país. Porque o brasileiro não conhece o país. Porque o país ele é passado a limpo através dos relatórios que essas comissões vêm para o Brasil e faz o levantamento de tudo que está acontecendo. Por que isso? E aí uma fala muito interessante que vale a pena colocar nas redações do Enem é o seguinte, é a reserva do possível. Reserva do possível, embora tenham os ultras que não gostam que seja falado sobre isso, tem que aplicar, pronto, acabou. Mas, professor João, se aplicar o Estatuto da Criança e Adolescente, como está no texto da lei, é o PIB nacional. Tem noção do que é isso? O país quebra. O Brasil não tem dinheiro para aplicar o ECA na sua integralidade. Então a gente faz o quê? Os radicais querem que aplique. Mas a gente tem que fazer de acordo com o que pode. Tem que ter a reserva do possível. Para não comprometer todo o restante. Eu salvo um órgão, mas mato o organismo. A estrutura que a gente tem que ter no país é aceitar as coisas. Mas vai viver de aceitação? Não. Mas dentro de um aspecto que você fala e você tem um diálogo, eu vou ser o dono da carta, né? Como é que você falou? O emissor? O emissor. Quem escreve. Então, é quem escreve. Também vou fazer a minha carta, eu também vou emitir minha opinião. E dentro da emissão da opinião, a gente tem que fazer as coisas conforme conseguimos. A cabeça dos meus pais
não são as mesmas cabeças das minhas filhas. E nem a minha. As minhas filhas dão um show de direitos humanos. Que eu fico até assustado. Por causa dessa cultura que eu falei do sistema caracol. É um trabalho que ele é realizado lentamente, mas ele é feito e vai para frente. A gente tenta aos poucos ali. Então, assim, se a gente fosse resumir, né, e eu acho que até uma forma interessante da gente poder fechar essa discussão de um tema assim tão importante acaba caindo num certo clichê, mas eu acho que é importante. Aplicação da lei, simples, parece simples, né? Mas envolve muita coisa. Mas é um fato primordial. E a ideia também, pensando nos presídios exemplos, né? Da educação, do trabalho. Da saúde. Da participação da comunidade. Que é o mínimo, né? Que uma pessoa precisa. Né, da integração, da participação. Então, é possível que a coisa vá acontecendo para que esse cenário que a gente vê assim, tão caótico, como a gente é acostumado até, né? E isso é muito triste, que ele mude. Então, é preciso, não tem como fugir, né? Não adianta vir com discurso extremista e tudo, porque o caminho para uma sociedade evoluída, né? Avaliando o que passou durante todo aquele processo de Império Romano e tudo, até a gente chegar ao que a gente tem hoje, as pessoas se degladiavam numa arena, né? Então, muita coisa mudou. E para que isso continue mudando, a gente tem que insistir nesses pilares, né? Digamos assim. E assim, só enfatizar o que você disse, dos discursos extremistas de A ou de B, eles são contrários à lei. Então, eu brinco com meus alunos que um dia eu vou fazer uma tatuagem, que direitos humanos é igual a aplica-se a lei. Hashtag aplica-se a lei. Se aplicar a lei que existe no Brasil, a gente vira Atlântida, a Terra, né? Fantástica. O Olimpo. A legislação que o Brasil tem, professor João, é uma legislação de primeiro mundo. Modelo, inclusive a lei do SUS, é modelo para o mundo inteiro. A legislação ambiental que o Brasil criou na COP aquela Rio 92, alguma coisa assim, é modelo para o mundo inteiro. A legislação que o Brasil cria é modelo para o mundo inteiro. Só a gente que não cumpre a lei. E todo mundo sai perdendo. Inclusive as pessoas que acham que estão levando alguma vantagem, né? Porque a gente deixa de ser financiado, a gente deixa de receber os benefícios, por exemplo, da comunidade internacional. Então, é algo que realmente precisa ser combatido. E de geração em geração, né? Felizmente a gente vê essa mudança, né? Como o senhor mesmo comentou, a geração dos nossos avós, a nossa geração hoje, a geração dos filhos, é uma mudança que acontece lentamente, mas... Você imagina que nós vamos ter que passar aí, eu sei que eu estou estendendo, né? Mas a gente precisa de 5 gerações para ter uma segurança patrimonial. 5 gerações a partir do primeiro que forma, que está envolvido com educação. Então, educação e segurança patrimonial estão intimamente ligadas. Então, no caso, meu pai tem uma formação, eu tenho. Minhas filhas estão no caminho, faltam 2. 2 gerações, 80, 160 anos. E de quem está começando agora? Já tem um caminho longo aí pela frente. Por isso que o projeto de vocês é bacana. E vocês estão abrindo portas para quem não tem ninguém. Olhando para trás e fala, quem que estudou aqui? E não tem jeito, a educação, ela é o caminho mesmo. Por mais que seja clichê essa frase, por mais que as pessoas banalizem. Está intimamente ligada à ciência. Exatamente. 26% da população brasileira acredita que o homem não pisou na Lua, que a Terra é plana. E do IBGE esses dados. É assustador. É assustador. A única linguagem que a gente sabe é da ciência. Se as pessoas tiverem contato com a ciência, vão ver assim, então não é Deus que mandou. Então meu pastor errou. Então o padre que eu sigo, palestrante espírita, sei lá o que for a religião sua, então não tem o moralismo da igreja. Então a ciência é libertadora. Que inclusive ajuda a gente a pensar essa questão das organizações sociais, das instituições, né? Porque também o conhecimento científico envolve toda essa questão. Sr. João, concluindo assim, você entendeu que
quem fala cidadão de bem, bandido bom é bandido morto, tem que bater mesmo, tem que judiar mesmo, os discursos extremistas. Não, tem que, ou senão, porque tem também gente extremista dos direitos humanos, né? Aqueles bandeira, não é nem eu ia falar vermelha, roxa, aquela coisa assim, já, que fala, tem que aplicar, tem que dar tudo que te oferecem. Então, quer dizer assim, você entendeu que essas pessoas, elas estão contrárias à lei? São contrárias à lei. Ah, bom. São contrárias à lei. É aquela ideia, né? Não, é uma aplicação da lei, mas para mim, mas não para todo mundo, né? Ou vice-versa, enfim. Não entendem muito bem como é que funciona o negócio. E outra brincadeira que eu faço com meus alunos é, ao invés de pensar em redução da maioridade penal, a gente tinha que aumentar a maioridade penal. Como assim, Barbieri? Tem muito idoso também cometendo crime, não vai preso porque tem 70 anos, né? Então, os piores crimes que são da corrupção são cometidos por quem tem 70 anos. E aí fica no ar. Professor, eu quero agradecer muito a sua presença. Obrigado, Essa discussão ela é muito importante. E, assim, é muito bom a gente poder ouvir de quem realmente entende e poder abrir um pouco mais essa perspectiva, né, de uma questão muito séria. E que invariavelmente envolve todos na sociedade. Muito obrigado pela presença, por todo esse conhecimento passado, é sempre muito enriquecedor. E espero que vocês tenham aproveitado bastante essas informações, principalmente refletido, repensado às vezes algumas coisas, e não percam os nossos conteúdos que a gente faz, né? Não só voltado exclusivamente para se fazer uma prova, mas para se desenvolver enquanto ser humano, despertar um senso crítico, porque nós somos seres sociais, nós estamos envolvidos em diversas situações, né? Às vezes a gente fala questão do sistema carcerário, é uma coisa que nunca vou ter contato, tudo, mas nós somos pessoas que dividem um espaço, nós somos pessoas que precisam interagir, que a gente precisa conhecer um pouco dessa realidade. Então eu espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem também nas redes sociais, fiquem ligados ali nas descrições, que tem sempre os links lá para acompanhar, e que a gente possa contribuir um pouco mais com esse conhecimento. Queria que o senhor fizesse uma consideração para a gente poder encerrar. Assim, a reflexão do nosso dia a dia é extremamente importante. Quando a gente reflete sobre o mundo que a gente habita, né, a gente tem a oportunidade de conhecer só dois mundos, o intrauterino e o extrauterino. O extrauterino é uma das maiores experiências, é a maior experiência que o ser humano é capaz de viver. E colocar as ideias, como foi proposto aqui, surge o momento da gente crescer, seja para cima, para o lado, para dentro, para fora, mas é de crescer com as discussões. Trouxe para cá discussões que acontecem na doutrina, trouxe para cá as discussões que acontecem na academia, que trabalha a questão do direito humanizado, trouxe para cá o que acontece nas decisões dos tribunais internacionais, e eu quero assim, estimular que vocês que assistiu, que vai assistir a gente, a pesquisarem, vai atrás, vai conhecer o que a comunidade internacional pensa do Brasil, e vocês vão entender que a gente joga a Série C do campeonato do terceiro mundo. Então, fiquem à vontade de trazer essas discussões e sempre acredite na ciência. Obrigado, professor, gente. Obrigado. Até a próxima.